Será que os dons e talentos musicais estão nas pessoas ou se limitam a algum tipo de condição específica? Como é que as pessoas com deficiência se relacionam com a música e com a adoração na igreja? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo é levar até você muito mais conhecimento, muito mais saberes sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência. Como é gostoso ter você aqui com a gente novamente. E o que você acha desse tema, dessa discussão? Você acha importante? Você acha interessante a gente parar esse tempo e conversar sobre assuntos como esse? Então, que tal fazer parte dessa missão com a gente? Sabia que você pode nos ajudar? Você pode compartilhar esse programa, nos ajudar divulgando aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus canais de interação aí com a sua família. Nos ajude, divulgue esse programa, compartilhe, comente aí. Vai ser uma alegria conversar e interagir com você. Você também pode acessar a página amigosdamissão.org e fazer uma contribuição aí para manter esse programa e todos os outros programas da TV Viva Promessa e também para ajudar o projeto da Agência Humanitária Promessista. Faça uma doação aí que não seja onerosa para você, que caiba aí no seu orçamento, que eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas e que o Senhor vai te abençoar também. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para falar sobre um tema muito importante e, aliás, você já sabe que esse programa é especial, que tudo aqui é muito especial, que você é o nosso convidado especial. E hoje nós vamos falar com o líder da Celebração Promessista, o pastor Fábio Manfrim. Pastor? Você tá me ordenando aí, né? Você sabe que eu tenho esse dom, de né? Ordenar? Isso, é meio que um dom especial, né? A gente olha assim e fala, esse irmão aqui, ele já é um pastor. Fábio, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder receber você aqui com a gente e para conversar sobre um tema que eu acho que é importante a gente falar sobre ele, que é um tema muito contemporâneo, muito atual, e também ele nos leva a muitas outros conhecimentos, a outros caminhos, né? Ele amplia o nosso pensamento, o nosso entendimento acerca das pessoas com deficiência, mas não só as pessoas com deficiência, eu creio que acerca de todos, né? Acerca de cada um de nós. E para você conhecer um pouquinho melhor o pastor Fábio, que a gente já está ordenando o pastor Fabinho aqui hoje com a gente, ele é diretor da Celebração Promessista, ele também é casado com a Amanda e é pai da Alice. Um beijo para elas duas. E Fábio, vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema. Mas antes, você quer falar uma palavrinha aí para o pessoal? Olha, Ju, primeiro eu quero dizer o quanto eu me sinto honrado e feliz por poder estar aqui conversando com você nesse espaço que é tão relevante, tão importante para a igreja. Eu acho que a gente evolui pelo menos uns 100 anos a cada programa que você apresenta aqui. Então, desde já, dar os parabéns para a Secretaria de Inclusão, para o programa Inclusão Entrevista, para você, a sua equipe, e dizer que é um negócio de Deus. Essa secretaria, ela é uma providência de Deus para a denominação e que eu me sinto muito orgulhoso por poder compartilhar por aí nos lugares que eu vou. Olha, a minha igreja, ela tem uma secretaria que cuida
de pessoas com deficiência, cuida para que essas pessoas façam cada vez mais parte da vida da igreja. E é isso. E eu trouxe um presente para você, Opa. Que é a nossa lição para pequenos grupos, a lição Celebre. É uma lição que possui os valores da celebração promessista. A nossa igreja ela é multicultural, ela está espalhada em todo o Brasil e até em vários lugares do mundo, mas a gente tem 5 valores que são fundamentais para as nossas celebrações. E eu trouxe para você muito de obrigada. presente, tá bom? E vamos lá, que hoje o assunto tá muito bom. Muito obrigada aí por essas palavras, pelo apoio, né? O apoio do Ministério de Celebração nos ajuda a estar aqui, também a desenvolver o trabalho de inclusão na igreja. E a gente agradece. E olha o presente. Isso aqui é muito importante, né? É uma diretriz, é uma orientação para as nossas celebrações. Então, se você não tem, e não tem aí um amigo perto para te oferecer uma de presente... Compre 2 e presenteie o seu amigo. Exato. Olha, que dica! Que dica é essa? Compre 2 e já fique uma para você e ofereça uma de presente. Essa é minha, vou guardar. E vou ler, claro, com certeza. Então, para a gente começar... Fabinho, eu vou chamar de Fabinho porque é o costume, né? Como é que as pessoas com deficiência se relacionam com a música? Elas podem aprender a tocar um instrumento, por exemplo? Ou a deficiência é uma condição que limita elas quando a gente pensa em música, nessa arte que é tão essencial do ser humano? Olha, Ju, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente precisa... ir ali no DNA da música para entender o que é a música. A música ela é uma organização de sons feita para expressar um sentimento. Essa é a primazia dessa arte, da música, né? Então, a gente, de forma artística, de forma intencional, expressa o que tem dentro da gente. No correr da história, sempre foi assim. E ainda é assim até hoje. Então você pega desde grandes compositores até pequenos compositores, sempre tem um sentimento envolvido. Então você pega, por exemplo, Johann Sebastian Bach. Ele expressava os sentimentos e expressava a crença dele, né, em Deus, por meio da arte. E tantos outros. Quando a gente fala sobre sentimento, eu acho que quando a gente pergunta algo desse tipo, a gente é como se a gente perguntasse assim, como se eu te perguntasse, não estou tomando seu lugar de apresentadora. Não, fica à vontade. Mas é como se eu te perguntasse, Ju, todas as pessoas são capazes de expressar os seus sentimentos? Então, a música, ela pode ser alcançada por todas as pessoas. Quando a gente fala todas as pessoas, é realmente por todos. Porque a gente tem vários tipos de músicos. A gente tem aquele músico profissional, concertista, que vive disso. A gente tem aquele músico que contribui na igreja. E até, abrindo um pouco mais, a gente tem um músico que contribui para um projeto social. E a gente tem aquele músico da lavanderia. Que canta no banheiro. Da pia, do banheiro. Todos nós somos seres musicais, né? Então a resposta é: todas as pessoas têm condição de expressar os seus sentimentos de forma musical, né? Entendi. Então, assim, a expressar esse sentimento através da música, todos têm essa condição de fazer. Sim. Agora, e aprender a executar essa música de uma forma mais instrumental, de uma forma que tenha mais tecnicidade, essa palavra, sim, tecnicidade, enfim. Sim. É possível, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, né? Sim. Tocar um instrumento, mas a gente já viu assim, né? Às vezes vê na internet um vídeo ali, sim, de uma pessoa que tem algum tipo de condição executando alguma peça musical, com habilidade, enfim, com algum tipo de habilidade. Isso é da própria pessoa? Como que isso acontece? Isso é possível mesmo? A nossa sociedade, ela e principalmente no ambiente cristão, né?
eclesiológico, a gente aprendeu a dizer que a música ela é um dom. Então é como se a pessoa ela nascesse já com esse dom. Não é algo que chip que vem na pessoa. É um chip. Não é algo que parte da vontade, não é algo que parte do gosto, mas é um dom, faz parte dela. Nem do esforço, nem né? do esforço. Só que, inclusive, para o ensino da música, nós temos algo que é caracterizado por metodologias ativas. Todo o processo de aprendizagem de qualquer coisa tem metodologias. E a música não é diferente. Então, só para clarificar um pouco para os irmãos que nos acompanham, hoje é muito difícil a gente aceitar uma pessoa, por exemplo, que não saiba ler. Né? Causa uma indignação. Nossa, mas espera aí, você não é alfabetizado? Porque se tornou comum a gente pensar que toda pessoa ela é capaz de ser alfabetizada. Sim. A gente já tem esse consenso, né? E com a música é da mesma forma, porque existem metodologias para que a pessoa seja alfabetizada. Então, quando a gente está na escola, a professora ela não vai escrever a palavra sol no quadro e vai dizer, essa aqui é a palavra sol. Ela vai ensinar qual é o som da letra S, vai ensinar qual é o som da letra O, vai ensinar qual é o som da letra L, ela vai associar a letra S com a letra A, com a letra E, com a letra I, com a letra O, com a letra U, e assim com as consoantes, com as vogais, até que o aluno seja capaz de olhar a palavra e construir e saber que ali está escrito sol. A música é a mesma coisa. Nós temos duas áreas de atuação da música para o aprendizado. Uma a gente chama de habilidade e outra a gente chama de competência. Então, a habilidade são pequenos feitos dentro daquele ato, né? Então, a gente que dirige, a gente tem que ter a habilidade de olhar para frente, de usar os pedais do carro, de mudar a marcha, de segurar o volante. São habilidades isoladas que tudo criam tempo, né? a competência para dirigir. Certo. Entendi. A música, ela é da mesma forma. Nós aprendemos esses pequenos fragmentos do saber. Quando nós conectamos todas essas habilidades, nós geramos uma competência. Cada pessoa tem a sua área de facilidade. Então, a questão é a seguinte, uma pessoa com deficiência, qual é a área, como nós vamos trabalhar essa metodologia para que essa pessoa com deficiência consiga adquirir o conhecimento? Então, assim, não sei se se tornou muito extenso, né? Mas eu acho que isso se aplica a tudo e todos. Porque cada pessoa ela vai aprender algo de algum jeito. Não se trata só das pessoas com deficiência. Se trata de todos, né? E respondendo a sua pergunta, todas as pessoas elas são capazes de aprender. A gente tem casos, obviamente, de pessoas que têm uma limitação muito grande, uma limitação cognitiva que afeta a área do saber. Então a gente tem alguns casos de pessoas que, obviamente, não vão conseguir, mas aí é um grau, né, de limitação muito maior que vai limitar ela em outras questões também. Né? Mas toda pessoa tem condições, né, de aprender. Perfeita a sua explicação. Eu tenho certeza que você aí em casa também ficou meio fascinado como eu, porque ele vai explicando, né, de uma forma pedagógica e minuciosa e a gente vai entendendo, né, já vai intuindo que todos são capazes de aprender, cada um à sua maneira. E que não é a condição da deficiência que vai influir, né, alterar essa propriedade que já vem, acho que no chip do cérebro de todo ser humano, né, que é a possibilidade de aprender, a possibilidade de construir saberes e de construir habilidades. Enquanto você estava falando, por exemplo, você deu o exemplo da palavra sol, que às vezes, que geralmente o professor não coloca no quadro a palavra inteira. Sim. E a gente que trabalha com crianças que têm autismo, por exemplo, e outras condições cognitivas, a gente já sabe que tem formas de você
alfabetizar a criança exatamente mostrando a palavra sol e mostrando a imagem do sol. É uma outra técnica, é uma metodologia. Outra metodologia de aprendizado. E eu acredito que a gente tem bastante professores, terapeutas, aí pais e mães assistindo junto com a gente, acompanhando aqui conectado. Olha que interessante, por isso que talvez a música também seja bastante usada como um instrumento terapêutico, né? Sim. E aí, deixa eu te perguntar outra coisa. E na igreja, né? Na igreja, como que funciona essa questão da inclusão da pessoa com deficiência no contexto de celebração com a música? Por exemplo, a gente tem na igreja pessoas surdas, a gente tem na igreja pessoas cegas, a gente tem na igreja pessoas com autismo, que aí todo mundo acredita que o autista não pode, não consegue lidar com barulho, então a gente desliga o som. A gente criou esse, né? A gente criou isso. Como que a gente lida, então, com a questão da inclusão das pessoas com deficiência? E olha que eu te dei um contexto bem desafiador, né? Sim, sim. E como que funciona isso, por exemplo, o surdo tá no culto e a gente tá com louvor. Como que esse louvor conecta o surdo também na adoração? Isso é possível? Olha, Ju, a primeira pergunta que você fez, ela tem uma resposta que é apaixonante. A segunda, ela tem uma resposta que é um pouco mais apaixonante. Mas a terceira, ela tem uma resposta que explode o nosso coração. Explode o nosso coração. Vamos lá. Primeira coisa, todos nós fomos criados para adorar. Esse é a nossa primeira característica enquanto criação de Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou para refletir a sua glória. Olha que lindo isso. Nós, essencialmente, somos adoradores. Nós somos adoradores. A gente costuma, nesse ambiente da igreja, às vezes associar a adoração às pessoas da música, do louvor, da arte. Nós temos essas pessoas que são artistas, que fazem arte. Nem todos nós somos artistas. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui que não são artistas, mas essencialmente todos nós somos adoradores. Que lindo isso. Todos nós refletimos a glória e a grandeza de Deus enquanto criados por Deus. Isso é maravilhoso. E por que é extraordinário? Porque nós somos pecadores. Nós sabemos qual é a nossa condição. Nós sabemos quais são as nossas limitações. E mesmo assim, Deus, Ele quer ser adorado por nós. O texto de João 4, aquele papo entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus ele vai dizer para a mulher que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus, Ele quer ser adorado por nós. E aí, quando a gente entra nesse ambiente da igreja, eu acho que nós podemos perguntar, como Deus quer que nós o adoremos? Será que nós, enquanto não músicos, como que Deus quer que a gente adore a Ele num ambiente, por exemplo, comunitário, inclusivo? Porque é uma característica da nossa celebração, inclusive que está no nosso estudo da lição. A gente acredita que a celebração, que o culto público, ele é um ambiente comunitário, porque lá a pessoa que não sabe orar, aprende a orar com a que sabe, a pessoa que está desanimada se anima com a que está animada, a pessoa que é fraca se fortalece com a que é forte. E tudo isso num ambiente de troca, onde Deus, por meio do seu Espírito Santo, promove esse desenvolvimento. Então, como que a gente inclui uma pessoa com deficiência no culto? Permitindo que ela faça aquilo que ela nasceu para fazer, que é adorar a Deus. Inclusive de forma pública. E existem vários exemplos. Por exemplo, eu quero citar aqui um que foi o último que eu vi e que eu achei maravilhoso. A igreja de Parque do Chaves. A igreja decidiu formar um coral. É uma igreja com muitos membros, tem uma turma muito boa de música lá. E lá tem uma surda, que é a Tati, e ela quis fazer parte do coral. E ela faz parte do coral. Enquanto o coral está ali cantando, ela faz os sinais e ela canta com a ferramenta de comunicação dela,
qual é a ferramenta de comunicação do surdo? Não é a linguagem de sinais? Sim. Então, essa é a linguagem dela. O louvor dela é menos importante? É menos relevante? Será que Deus, ele olha do céu e fala, ela não tá cantando? Ela tá cantando. Não aceito esse. Não, esse não. Isso não é cantar. Isso é cantar. Ela sobe, ela faz, ela participa do aquecimento com a turma, ela participa dos ensaios, ela participa da devocional e ela é membro do coral. E ela é importante igual todos os outros 30, 40 membros que estão lá. Ela teve oportunidade de louvar a Deus, de expressar a sua adoração da forma que ela se comunica. E o fato também de a pessoa ter uma limitação não quer dizer que todo o seu corpo está comprometido. Não invalida ela. Não invalida, por exemplo, você pega um cego. Ele está ali privado da visão. Então, os outros sentidos, eles se aguçam. Então, qual é a principal característica de um cego que pratica música? Ele tem um ouvido apuradíssimo. Então, o ouvido, ele se desenvolve para ser mais sensível. Tem um filme que eu gosto muito, que é o filme do Ray Charles. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Ele perdeu a visão enquanto criança. E tem uma cena que é muito emocionante, que é uma cena em que ele está em casa e ele criança, ele se desespera porque ele não sente a presença da mãe e ele cai no chão. E aí a mãe, diferente de todas as outras vezes, ao invés de ir lá socorrer o filho, porque é o primeiro instinto, né? Ela para, ela entende que o socorro, ele precisa da ausência dela. E o menino, ele chora, ele chama a mãe e tal, só que ele vê que ela não vem e ele para. E aí o filme mostra, né? Ele olha para um lado, ele ouve o barulho da água lá fora. Aí ele olha para o outro, ele ouve o barulho das garrafas balançando na janela. E aquilo vai aumentando. Até o momento que ele olha para um outro e ele ouve um pequeno gafanhoto que está ali na parede, fazendo barulhinho. E ele levanta, seca as lágrimas, olha para ela e fala: eu sei que você tá aí, mamãe. É lindo. É lindo. Então, assim, quando a gente fala do aprendizado da música, eu acho que eu tô um pouco longo demais, mas pode falar, eu gosto tá muito desse assunto. Mas, por exemplo, todos nós temos algo que pode ser explorado na metodologia. Eu sempre fui muito elétrico ali e tal. Então, eu comecei a tocar numa banda marcial, numa fanfarra, e para mim foi muito bom, porque era um ambiente que tinha movimento. Então eu tocava trompete, eu marchava e a coisa acontecia de forma dinâmica. Mas quando Dica para quem tem filho com TDAH. Bota na fanfarra. Bota na fanfarra. Mas, por exemplo, o autista, eu não sou perito no assunto, mas uma das características do autista é o hiperfoco. Por que não usar o hiperfoco para que o autista desenvolva uma habilidade musical? Uma característica do cego é a sensibilidade auditiva. Por que não explorar a sensibilidade auditiva? Né? Eu não tenho todo esse aprofundamento, mas qual é a característica do surdo? Uma pessoa que tem uma deficiência física, qual é o membro que ela... Eu já vi time de basquete, né, em cadeira de roda, onde as pessoas são fortes, elas desenvolvem uma musculatura e eles giram a cadeira com uma habilidade sensacional e são atletas, assim, né? As Paralimpíadas, elas mostram pra gente o potencial humano, né, de superar essas barreiras e de se tornar um super-humano, né? Então eu acho que parte por isso. E a igreja é um ambiente onde nós devemos nos acolher de forma geral, como pessoas. Porque a igreja vai ter gente desafinada. A igreja vai ter gente que bate palma no contra. E esse ambiente comunitário, ele é um ambiente de acolhimento, não um ambiente de disputa, um ambiente onde, quem faz melhor? Quem faz melhor o quê? Não é esse o sentido da celebração. Não, mas é de construção mútua, de edificação por meio do corpo.
Paulo ele vai dizer lá aos Coríntios, olha, quando vocês se reunirem, tem um salmo, tem um cântico, tem oração, tem a profecia, tal, ele vai falar um monte de coisa, mas no finalzinho do texto ele vai falar assim, e que tudo seja feito para a edificação do corpo. Essa é a missão da igreja, enquanto ajuntada, enquanto num culto público, é a edificação do corpo. Tem mutualidade, tem uma interdependência, né? Exatamente. Eu acredito que a gente está um pouco fascinado, né, com essa orientação aqui do pastor Fábio, com esse ensino que ele está trazendo aqui pra gente. Olha só o que ele falou. O desafinado é acolhido pelo afinado e não apontado. Não canta agora, não. É um ambiente, né, onde um acolhe o outro. E aí, pensando assim, as pessoas com deficiência também. É esse ambiente onde elas são acolhidas e elas também podem desenvolver. Devem desenvolver os seus talentos. E podem até se destacar, né? Porque, sim, por exemplo, a gente tem o grupo de louvor, onde o pessoal canta lá no grupo é mais afinado, porque eles estão conduzindo o louvor. Tem até um caso na nossa igreja que eu queria te falar, que é do Felipe de Itatiba. A gente vai assistir aí a imagem aí que a gente vai colocar. O Felipe, ele tem uma deficiência física e ele é um excelente baterista. Ele faz parte do grupo de louvor, ele canta no grupo de louvor e pelo menos eu fiquei impactada, porque vocês sabem que de vez em quando eu canto e de vez em quando eu toco, mas fazer as duas coisas juntas... Dá ruim, né? Vocês não vão conseguir me vendo, não. Agora, o Felipe, ele canta muito bem, ele tem um vozeirão e ele toca muito bem a bateria e ele consegue fazer as duas coisas ao mesmíssimo tempo. Eu fiquei assim, meu Deus... eu acho isso muito complicado. Fenomenal. Né? E aí, eu queria te perguntar, realmente, você acredita que as pessoas com deficiência, elas também podem se destacar, né, no Ministério de Música, na igreja, por exemplo? E aí, eu queria te colocar, talvez, aí numa questão, não sei se é complicada, mas os autistas, por exemplo, dizem que os autistas têm problema com o barulho. E realmente... eles têm. Mas como que se lida com essa questão no culto? Os autistas podem também se envolver com a música? Eu acho que quando a gente se olha e entende que nós fazemos parte do corpo, por exemplo, um exemplo prático, se você tem uma dificuldade com algum membro seu, uma limitação com algum membro seu, o seu corpo, ele é consciente de que essa limitação ela existe. Nós, enquanto igreja, precisamos ser conscientes que a nossa comunidade tem uma limitação. Sim. E que a limitação não desprende o membro do corpo. Todos nós somos responsáveis pelo corpo inteiro. E todos nós temos alguma coisa. Alguns, por exemplo... tem dificuldade com a organização. Outros são muito organizados. E a gente vai se encaixando, né, na sociedade e vai explorando, né, para que o potencial daquela comunidade, daquele ambiente, ele esteja em destaque. A igreja, ela é responsável por todos. E quem é a igreja? Somos nós, enquanto corpo. Né? A gente não é igreja separado do corpo. Se eu pegar o meu dedinho aqui e cortar ele não faz mais parte do corpo. Nós estamos todos ligados no corpo. Então, nós precisamos compreender a necessidade dos nossos irmãos e não somente com relação aos deficientes. Sim, mas verdade. Em todo o corpo. Porque a igreja, eu sempre falo, Ju, a igreja é um negócio maluco. Porque é um monte de gente, de um monte de idade, de um monte de gosto, de um monte de criação diferente que se une. E quem faz isso? É o próprio Espírito. O Espírito Santo. Se a gente está tentando encaixar o autista, o cego, o surdo, a pessoa com deficiência pela nossa própria força, nós vamos falhar miseravelmente. Porque todo o sucesso da igreja e todo o sucesso das ações do corpo dependem do Espírito. Do Espírito. Eu acredito, você citou o menino da bateria, né?
eu acredito que às vezes a gente se torna um pouco exigente demais com relação ao serviço de culto. Então a gente acaba categorizando muito, né? Dizendo, não, aqui beleza, aqui dá. Aqui o cego ele vai ser bem encaixado. Ali tal. Eu vi um exemplo, eu assisti o programa da nossa primeira diaconisa com síndrome de Down. Ela é a diaconisa. Ela não é uma diaconisa diferente. Ela é uma diaconisa. O músico, ele não vai ser um músico diferente. Ele vai ser um músico. O autista, ele é membro do corpo, né? E ele tem N habilidades que podem contribuir com o corpo. Por exemplo, a gente tem esse quadro top aqui do Sr. Samuel. Eu assisti um programa da inclusão onde a Lilian perguntou para o Samuel o que significava esse quadro aqui. E ele disse, Jesus morreu por mim. A gente vive a partir da cruz. Amém. A cruz, ela é o início. A partir da cruz, Ju, eu acho que é todo mundo igual. Todas as possibilidades. É um novo começo para nós. É um reset, Jesus, né? É um reset. Um reset para a humanidade. Tem uma música de um grupo que se chama Novo Tom, que ela diz que a cruz é o centro da história, é o ponto de partida. Então, é a partir da cruz que as nossas sensações, os nossos sentimentos, o que a gente é enquanto pessoa, é a partir da cruz, é pela ótica do Evangelho. Sim. Nós precisamos aprender a pensar mais a partir da cruz. Porque aí nós teremos um ambiente igual. A diaconisa vai ser diaconisa, não importa qual seja a condição dela. O músico vai ser músico, não importa qual seja a condição dele. O intercessor vai ser o intercessor, não importa qual seja a condição dele. Todos salvos em Cristo Jesus. Todos ligados na videira verdadeira, que é o nosso Salvador. E tanto é isso que você falou, pastor Fábio, que eu vou até deixar um videozinho para você que está em casa assistir agora, que é de um garotinho autista que chama Miguel, e ele é um excelente baterista. Ele é lá da Convenção Nordeste Oriental. Um beijo pro Miguel, para a Juliana, a mãe dele, para toda a família, para o Anderson, que é o nosso interlocutor de inclusão lá da Convenção Nordeste Oriental. O Miguel, ele tem autismo, e o Miguel toca muito bem a bateria, ele está cada vez mais evoluindo na bateria. E aí, é como você falou, a gente precisa olhar a pessoa, né, a partir da cruz, e não a partir de qualquer outro tipo de condição. Para exemplificar o que você está falando e para a gente olhar para a igreja, que a gente tem bons exemplos disso, né? Nós falamos do Felipe, de Itatiba, nós falamos do Miguel, nós também temos a diaconisa Ruth, que é da Convenção Paulistana Leste. Então, fica aí o nosso beijo, nosso muito obrigado para Marisa, que é a filha dela. Um beijo para a diaconisa Ruth. A diaconisa Ruth, ela ficou cega. E depois que ela ficou cega, ela começou a tocar. Então, ela toca gaita, ela toca outros instrumentos também. E ela oferece esse louvor ao Senhor, né? E ela continua como membro, trabalhando no serviço, né? Servindo aos irmãos, oferecendo o seu culto, prestando o seu louvor a Deus, tocando os instrumentos. E isso também é muito maravilhoso, né? Porque o Espírito também, ele ressignifica a vida da gente, inclusive na igreja, inclusive na celebração. Antes da minha fala, mandar um beijo para Marisa, que me conhece desde pequenininho, desde criança, e a diaconisa Ruth, um beijo muito grande, muita saudade delas, são gente muito especial para mim. Mas algo importante que eu gostaria de usar a própria diaconisa Ruth como exemplo, nós somos impulsionados à adoração pelo Espírito. Pelo Espírito. É o Espírito que nos convida. Deus, ele nos atrai, ele nos capacita. Quando a gente vê lá em Isaías 6, quando Isaías ele chega no trono e ele vê os anjos cantando, e todo aquele ambiente, o que ele sente? Medo. Ele fala assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Mas aí vem um anjo como Atenaz e toca nos lábios dele com uma brasa viva. É a capacitação para que ele adore a Deus.
na sua excelência, né? No esplendor da sua santidade. Então, ele nos atrai, ele nos capacita para adorar e ele nos comissiona para anunciar o reino. Então, essa vontade que a gente tem de cantar, essa vontade que a gente tem de adorar, essa busca, esse desejo por melhorar, é pelo Espírito. Se você que está acompanhando a gente e você sente isso, se lance, porque é um chamado divino, não é um chamado institucional, não é o chamado de uma denominação, Ju, mas é o chamado do eterno, do Criador, porque você nasceu para isso. A gente tem casos de músicos exemplares e de todas as condições. Então, eu já interagi com professores que tinham alunos autistas, por exemplo. A principal característica do autista é a hipersensibilidade. Então, você tem um ambiente e ele sente tudo, o dobro, triplo, quádruplo, ao mesmo tempo. Então, é hipersensibilidade. O que faz a gente ser um bom músico? A sensibilidade. Exatamente isso. Então, assim, o autista ele vai ter uma facilidade de, por exemplo, ter um ouvido absoluto. Um ouvido absoluto é quando a gente ouve um som e identifica a nota que tem ali. Parece uma coisa... Uau, né? É uma coisa... Quase impossível pra mim, não, assim. não tenho. É meio impossível, às vezes, de pensar. Interajo com música a vida toda, mas se você falar pra mim assim, canta um dó aí agora, eu não vou chegar perto. É algo que um autista, por exemplo, desenvolve com facilidade, né? E eu tenho relatos de até alunos, eu tenho um relato muito engraçado de um aluno que tocava violão, um aluno autista, e ele tava ficando, assim, maluco, porque o violão é um instrumento que, mecanicamente, ele não é perfeito. Então, as notas, algumas regiões, elas são desafinadas. Distorcem, né? Um pouco. A ponto de não se perceber. Mas aquele aluno, ele tinha uma sensibilidade tão grande com as notas musicais que ele percebia. E aí o professor acabou dizendo assim, cara, vamos fazer o seguinte, deixa o violão de lado, vamos tocar um piano eletrônico, tá dando certo. Que é perfeito. Que assim... E assim, isso é tremendo, a ponto de você tocar um violão e você falar, não, mas tá desafinado. E todo mundo ouve e fala, não, esse negócio tá afinado. E aí, ele tem a sensibilidade de saber que aquilo tá desafinado. É uma habilidade, assim... Percepção impressionante, né? Impressionante. É um super-humano, né? Então, assim... como seria a nossa música se a gente tivesse mais pessoas autistas tocando, participando, né? Como seriam os nossos cultos se a gente falasse assim, olha, realmente o nosso som tá muito alto. Vamos baixar um pouquinho o som? Nós temos vários exemplos de irmãos da nossa igreja. A igreja do Chave, de Jardim Tranquilidade, o pastor Hermes compartilhou para mim a diferença que fez na vida eu não me lembro se eram 1 ou 2 irmãos que são autistas. Tem 2 irmãos autistas. São 2 irmãos. E aí que num determinado momento, não me lembro se foi um momento de culto ou coisa do tipo, que esses meninos foram lá na bateria e tal, bateram, tal, e o pessoal bateu palma, tal. E esses meninos, nossa, eles se sentiram parte do corpo. Essa é a nossa missão, Ju. É a nossa missão. Para que todos se sintam parte do corpo. Quer seja na música, no afeto, no carinho. Vamos fazer isso aqui um pouquinho diferente, né? Então, essa é a nossa missão, né? Puxa, eu tenho certeza que você aí em casa está muito impactado com esse bate-papo aqui, com ouvir o pastor Fábio, né? E esses compartilhamentos. Que coisa maravilhosa quando a gente entende, né? Que o nosso ponto de partida precisa ser a cruz, precisa ser o evangelho, precisa ser a dependência do Espírito. Nós dependemos do Espírito para nos mover, para respirar.
e para tocar, e para adorar, né? E nós dependemos uns dos outros também. É muito bom quando a gente entende isso, porque muitas outras estruturas difíceis, né, que a gente acaba agregando de conhecimentos errôneos, elas são desconstruídas. Sim. Né? E a cruz faz isso, ela desconstrói o erro e aí ressignifica a nossa vida de uma forma que glorifique a Deus. Eu tenho certeza que você está sendo impactado. E o diretor já está avisando aqui, Juliana, temos que terminar. Já foi. Tá tão bom o papo que a gente esquece que a gente precisa terminar. Com certeza a gente vai precisar do pastor Fábio aqui de novo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E se você concorda com essa minha visão sobre esse assunto, por favor, comente aí, compartilhe a sua opinião com a gente. Se a gente traz o pastor Fábio de volta, que a gente arrasta ele aqui de volta para a gente conversar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre essa relação da música, da celebração e da inclusão. E a gente já entendeu que a inclusão é de todo mundo mesmo. Por isso que a gente gosta de falar de inclusão. Por isso que eu falo às vezes para vocês que quando a gente fala de inclusão, a gente fala de tudo. Não tem um assunto que a gente não fale, porque inclusão inclui tudo mesmo. E antes da gente terminar, pastor Fábio, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos que estão conectados com a gente em relação a tudo isso que a gente conversou. Vai pensando aí, porque antes de ele falar as palavras finais e dar essa mensagem pra gente guardar aí no nosso coração, eu queria agradecer a Tati, a Igreja Dia do Chaves, né, que o pastor citou aqui, que sempre estão aí com a gente, são parceiros e que realmente tem tido um trabalho lindo, um trabalho inspirador, que Deus continue abençoando essa igreja. Também a Igreja de Itatiba, ao pastor Felipe, ao Éder, ao Felipe que toca bateria e que prontamente deixou a gente usá-lo aqui como exemplo. Já também. Deixar o nosso convite para ele vir no Mais Que Som também, né? Aí, Felipe, pra olha gente bater só. um papo. Olha só o que você arrumou para a cabeça. Vai ter que vir. Tem que vir, né? Agradecer a todos aqui que a gente mencionou, e esses irmãos que a gente só aprende, né? A gente no corpo de Cristo, a gente só aprende e juntos a gente só cresce para a glória de Deus. Pastor Fábio, fala aí as suas palavras finais, a sua mensagem. Ju, eu quero agradecer pelo convite, mais uma vez dizer que eu fiquei muito feliz, estou muito feliz em estar aqui, em poder compartilhar um pouco disso. É uma coisa que arde no meu coração, gera muita empolgação, e para quem está assistindo a gente, não importa qual seja a sua condição, não importa onde você esteja, eu quero deixar uma reflexão em torno do chamado de Abraão. Deus ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E nesse combo, né, do chamado de Deus, ele fala para Abraão assim: seja uma bênção, sê tu uma bênção. E é isso que eu quero trazer para você que nos acompanha. Seja uma bênção na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho. Seja inspirador. Procure ferramentas do Espírito Santo para que as pessoas olhem para você e te vejam como uma pessoa que foi incluída no corpo de Jesus. Então, para que nós sejamos mais inclusivos, que a gente reflita um pouquinho que um dia nós fomos resgatados, um dia nós fomos chamados e a partir de então nós tivemos a oportunidade de viver uma nova vida. E nessa nova vida, seja uma bênção. Amém. Glória a Deus. Fabinho, a gente fica até sem palavras, né? Depois de ouvir o Fabinho, essa pregação, isso não foi um bate-papo. Foi, né? Pregação mesmo. Foi pregação, foi evangelho, Exatamente. Né? Foi palavra de sabedoria. É o que move a gente, né? A gente, você percebeu, ele fica empolgado, eu fico empolgada também, o diretor fala pra gente, para, e a gente não para de jeito nenhum, né, Fabinho? Mas que Deus continue te abençoando nesse ministério, no teu chamado, na tua vocação.
muito obrigada por essas palavras, né? Que você continue levando essa mensagem, essa palavra de sabedoria, essa palavra que nos traz tanta iluminação quanto a celebração, né? Quanto a estar na presença de Deus, quanto a esse papel da igreja, esse momento comunitário e individual de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada e volte sempre. Com certeza. Aqui as portas estão abertas para você certeza. do Inclusão Entrevista. Prazer. E a você que ficou com a gente até agora, que está aqui conectadinho, eu tenho certeza que você foi impactado, que você foi abençoado. E se isso aconteceu, não esquece de compartilhar esse conteúdo para que essa mensagem alcance outros corações que necessitam ouvir essa palavra e serem também abençoados. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Ele quiser.